diferente. Como vocês viram no início do vídeo, eu não podia deixar de aproveitar o privilégio de estar aqui para gravar o vídeo dessa semana. E também tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje, que é pegada ecológica. Então, antes de tudo, eu já convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos, com sua família, para mais pessoas que precisam saber desse assunto, entender um pouco mais. Eu tenho certeza que compreender a pegada ecológica vai te ajudar a saber por onde começar a sua mudança de hábitos e o que você pode tomar como prioridade para essa transformação. Oi, eu sou Clarice, eu sou a criadora da Organíssimo e minha proposta é servir como ponte para que você consiga se libertar dos seus hábitos atuais e consiga transformá-los em novos hábitos sustentáveis, para que acima de tudo você consiga viver melhor e consiga viver em mais harmonia com esse mundo maravilhoso que hoje estou aqui presencialmente para mostrar para vocês. E o tema de hoje é pegada ecológica, pode ser que você já tenha ouvido esse termo por aí. É um termo já bem conhecido, mas hoje a gente vai entender qual a relevância de saber qual a sua pegada ecológica para a sua mudança de hábitos, para você conseguir viver uma vida mais sustentável. Vamos lá! A pegada ecológica é uma metodologia que avalia o consumo humano versus os recursos naturais existentes, mais a capacidade dos ecossistemas de se restabelecerem num tempo X. Esse tempo X, ele é considerado com a base de 1 ano, ou seja, por exemplo, seus hábitos que você tem hoje, que você pratica hoje e que você vem praticando de hoje a 1 ano atrás, com base nesses hábitos, quantos planetas seriam necessários, quantos planetas Terra seriam necessários se toda a população do mundo tivesse os mesmos hábitos que você. O mais incrível desse teste, ou eu diria o mais assustador, é que eu não conheço nenhuma pessoa, inclusive eu mesma, que tenha feito esse teste e que tenha dado menos de um planeta. Então é sempre mais de um planeta, 2 planetas Terras, 3, até 5, 6 eu já vi algumas pessoas dando como resultado desse teste. E isso indica como a gente vive, como nossos hábitos, eles estão constantemente colocando o mundo à prova, né? Exagerando, indo além da capacidade do mundo de se restabelecer, de estar em harmonia. Isso faz com que a gente repense as nossas atitudes e também faz a gente entender por que a gente tem vivido em meio a tantas crises, a tantas doenças, a tantos problemas, inclusive como nós chegamos até aqui, né, na pandemia, porque não é simplesmente uma doença que apareceu e que se alastrou, isso tem explicações científicas, isso tem explicações com base na nossa forma de vida, nos nossos hábitos de consumo, nossos hábitos sociais, nossos hábitos econômicos, na construção de todas as indústrias, da construção do sistema, das estruturas que a gente está inserido. Então, tudo isso a gente consegue tirar muitas lições calculando a nossa pegada ecológica e por isso que é tão importante a gente saber qual é. A questão é que quanto mais industrializada for uma sociedade, maior vai ser a pegada daquela cidade e, consequentemente, maior vai ser a pegada dos seus moradores, no caso, eu e você. Então, por exemplo, se a gente morar em Nova York, muito provavelmente a nossa pegada ecológica vai ser maior do que se a gente morar numa cidade no interior aqui da Bahia. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais acesso a diferentes tipos de produtos, a gente vai estar se expondo a diferentes formas, estímulos de consumo, a muitas questões ligadas à cultura, à economia, muitos fatores sociais, que numa cidade menor e menos exposta a tudo isso, a sua realidade de vida vai ser outra. Você vai estar em mais contato com a natureza, você vai ter hábitos diferentes, você não vai ter nem acesso a determinados meios de transporte, a determinados produtos que você vai ter em uma cidade grande. Então, quanto maior essa cidade, quanto mais cosmopolita, quanto mais desenvolvida, provavelmente a sua pegada ecológica vai ser maior. E claro, a industrialização nos trouxe inovação, nos trouxe avanços, nos trouxe tecnologia. A industrialização, inclusive, possibilitou que eu esteja aqui agora falando com vocês, que vocês estejam desse outro lado absorvendo esse conhecimento. Então a intenção não é retroceder, não é a gente se desfazer de tudo isso, a gente voltar para os tempos antigos, até porque eu acho que isso seria impossível. A proposta nunca será retroceder.
Pelo contrário, pela minha visão, eu acho que quanto mais nós, enquanto sociedade, quanto mais nós formos evoluídos, melhor a gente vai saber viver em harmonia com esse mundo, com a natureza, que é da onde nós viemos. Quanto mais melhor for a nossa relação com o mundo e com o meio ambiente, isso quer dizer que a gente está se libertando do nosso ego humano, da nossa visão colonizadora, e a gente vai estar realmente voltando para as nossas origens, nos reconectando. Então eu acredito que isso seja a verdadeira evolução. Então não é para a gente retroceder ou regredir, mas é para a gente pegar essa industrialização e a gente ressignificar ela para uma forma que a gente realmente cumpra com o nosso papel esperado enquanto seres humanos aqui na Terra, seres que vieram dessa natureza tão maravilhosa. Então não é para você se culpar de onde você vive, não é para você querer abrir mão de tudo, deixar tudo de lado, mas você buscar se adaptar. Então você pensar no que você tem hoje, no que pode ser mudado, no que pode ser adaptado, quais hábitos você tem hoje que você pode parar de reproduzir, de praticar, adaptar os hábitos para serem mais sustentáveis, ver o que realmente, o que fica, o que deve ser deixado de lado, para a gente sempre estar, como eu falo aqui, sempre, a gente sempre tem que estar refletindo, tendo um olhar crítico sobre as nossas ações, escolher realmente o caminho que a gente vai percorrer e sair do automático. A questão vai ser sempre essa, a gente sair do automático, sair desse modelo que colocam a gente sem nem perguntar, e quando a gente tem o senso crítico, quando cai nessa ficha, a gente sai desse automático e a gente toma nossas próprias decisões e a gente começa a viver com o que é esperado da gente, do ser humano, enquanto espécie nesse mundo. Então, já falei demais aqui, vamos sair da parte teórica, vamos para a parte prática. E finalmente, já que é tão importante eu entender e eu saber como é que eu sei, que eu descubro qual é a minha pegada ecológica. E é muito fácil, tem um teste que você faz. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem um teste, você faz o teste, vai te fazer várias perguntas por categorias, são 6 categorias. E a partir disso, você vai saber quantos planetas, né, seriam necessários, baseando nos seus hábitos de consumo, nos seus hábitos diários, como você faz seu transporte, sua alimentação. Quanto que cada hábito desse, quanto cada categoria dessa influencia na sua pegada. E aí você consegue saber quais categorias elas estão indo bem, como você está saindo melhor e quais categorias você deve focar a sua atenção para você repensar e para você refazer. Eu vou deixar aqui do lado o resultado do meu para vocês verem mais ou menos como funciona. E essa ferramenta, ela é muito legal porque além dela ser didática, ela pode servir como uma ferramenta de comparação. Você pode de tempos em tempos definir aí uma frequência para você calcular a sua pegada ecológica. E a partir disso você consegue ver a sua evolução ao decorrer do tempo, né? Como que você está alterando seus hábitos, como que esses hábitos estão melhorando e realmente ver o impacto. Então, um determinado ano eu fiz e deu 3 planetas. Aí daqui a 6 meses eu vou fazer, já diminuiu para 2,5. Daqui a 2 anos eu faço, eu já estou com um planeta Terra só. Então a gente consegue ter essa ferramenta prática para acompanhar o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, e isso pode até incentivar a gente a mudar de hábitos, a transformar nossa vida, não só no nosso dia a dia a gente perceber nossas mudanças, mas ver assim de forma prática, dá até para fazer o teste, imprimir, guardar aí com você e ir acompanhando ao decorrer do tempo. O teste, como eu falei, é dividido em 6 categorias. Essas categorias são alimentação, bens, serviços, moradia, tabaco e transporte. São perguntadas questões bem objetivas, então não pense que você vai lá e que você vai simplesmente pensar vagamente sobre os seus hábitos, sobre o seu consumo. São perguntas bem objetivas, então já se prepare para responder questões como referentes à sua alimentação, ao seu consumo de carne, se você desliga ou não os aparelhos eletrônicos quando você não está usando na sua casa, quanto que você gasta de luz, quanto que você gasta comprando roupas, comprando acessórios, equipamentos eletrônicos, se você costuma ir a shows, restaurantes, festas. Tudo bem que agora a gente não está podendo participar, né, de todos esses eventos, então pode ser que a sua pegada nesse sentido ela tenha diminuído nesse último ano.
Mas provavelmente ela pode ter aumentado na questão do consumo de eletrônicos ou do consumo de roupas, que a gente está muito em casa, então a gente está comprando muito online, então já é uma coisa para a gente pensar. A questão do transporte, se você usa carro particular, ou se você usa mais transporte público, se você dá carona, ou se você costuma andar de carona. Eu sei que às vezes é difícil a gente responder objetivamente a alguns fatores desse, como a questão de quanto que eu gastei de roupa no último ano. Eu sei que a gente não costuma pensar muito sobre isso, né? Ter um orçamento ou ter um controle muito grande. A gente pode se organizar durante o nosso mês, aí com o salário que a gente recebe, mas a gente não costuma se planejar por um período tão grande assim com essas compras que são mais frequentes, né? E aí já fica a dica, né, para você se atentar, né, ao decorrer do tempo, daqui para frente, quanto que você gasta com essas coisas, né? Qual a frequência que você costuma comprar roupa ou eletrônicos ou acessórios em geral, sapato, enfim, itens de farmácia. Já fica aí para você pensar sobre isso, se você usa todas as coisas que você tem, ou se você está comprando mais do que você precisa, porque eu mesma tenho meu armário, olha que eu sempre tento estar olhando isso e doando roupa, e eu não costumo comprar muitas roupas, mas ainda assim eu não uso, eu acho que metade das minhas roupas do meu armário. Claro que a gente vai ter roupa para cada situação, mas tem muitas roupas que a gente nem toca, né? Eu tenho certeza que você tem roupas no seu armário que você nem chega perto. E por que que a gente acaba comprando novas coisas se a gente nem usa o que a gente tem? E essas novas coisas podem ser que elas virem as próximas roupas que a gente nem toca. Então, são coisas para a gente sempre estar pensando. E fazer esse teste já acende essa luz na nossa cabeça para a gente considerar, né, repensar, fazer a conta. E é isso que eu falo também, que a sustentabilidade também tem muito a ver com economia. Eu sei que tem a parte da visão da sustentabilidade como algo elitizado, como um setor que ainda é muito caro, mas a minha visão é que sim, existe esse meio, mas eu também enxergo a sustentabilidade como uma forma de economia, porque você vai repensar o seu consumo, você vai repensar os seus gastos, você vai ter orçamentos, você vai reutilizar muitos produtos, você vai usar os produtos ao máximo. Eu já prefiro ver mais por essa ótica da economia, do minimalismo, do que pelo lado elitizado e caro, que sim existe, mas eu prefiro ver e enxergar os benefícios dessa outra visão. Então, é isso. Se prepare para responder questões objetivas, já vai fazendo suas continhas, tendo uma noção, porque eu sei que a gente não pode não ter ali registrado cada centavinho que a gente gastou com roupa, acessórios, etc. Mas a gente tem uma noção com qual frequência a gente entra lá no nosso site de roupa, qual a frequência que a gente recebe uma compra online em casa, qual a frequência que a gente vai no shopping, quanto que a gente gasta mais ou menos. Então eu tenho uma noção da minha frequência e eu tenho uma noção, mesmo que assim sejam noções vagas, mas eu tenho noção do que quanto eu daria para uma blusa, ou quanto eu daria para uma saia, para um short, para uma calça. Eu sei ali mais ou menos uma faixa de preço, então eu fiz uma estimativa em cima disso. E aí já fica a lição para as próximas vezes que você for fazer seu teste, você já ter isso registrado ao decorrer do tempo, você já ter seus gastos numa linha do tempo histórica para você poder ser mais assertivo e até para o seu controle pessoal mesmo. Mas tá, já fiz o teste, já tive ali o resultado de qual é a minha pegada, já sei quantos planetas Terra eu precisaria. Depois que você fizer o teste, vem aqui, volta nesse vídeo, lembra de vir aqui e me conta quanto deu o seu resultado, quantos planetas foi, você se assustou, você ficou feliz com o seu resultado, você esperava que você imaginou que fosse até pior, e você tá no bom caminho, vem aqui e me conta. Mas tá, já fiz o teste e o que eu posso tirar disso, né? Qual a grande lição, fora essa parte didática, fora o resultado? Por que eu resolvi trazer esse teste como um tema para a gente discutir aqui, como tema de um vídeo? E a minha visão, né? Como que eu pensei quando eu decidi falar sobre esse assunto, é que a organização que criou essa pegada ecológica, como eu falei, é uma metodologia, então ela foi estudada, ela foi planejada, não é um simples teste de internet, tem toda uma questão, uma ciência por trás. E o que eu pensei foi, se existe vários dados e muito conhecimento e ciência por trás dessas questões, são poucas questões e são questões objetivas, o que eu imagino é que a organização que criou
ela se esmerou em ser o mais objetivo possível. Então, quais são os maiores impactos das pessoas ao meio ambiente e ao desenvolvimento do mundo? Quais setores impactam mais? Quais ações impactam mais? O que das atitudes e das escolhas individuais são mais relevantes no desenvolvimento do mundo ou no desenvolvimento sustentável que a gente espera do mundo, né? E a partir disso, a partir das questões que são traçadas durante esse teste, a gente pode começar a despertar e ficar mais atento para as pequenas mudanças que a gente pode fazer no nosso dia e que já mostra que são mudanças relevantes, né? Mudanças importantes e que devem ser feitas na nossa rotina. Então, eu decidi trazer, com base nas questões que são trazidas no teste, eu decidi trazer, pontuar aqui, listar para você o que você pode fazer, quais as decisões, quais as escolhas que você pode repensar e refazer na sua rotina para ter um melhor desempenho, para você começar a sua mudança de hábitos. É ótimo para quem está perdido, para quem não sabe por onde dar o primeiro passo, ou para quem não sabe nem por onde começar, para quem está totalmente perdido. Então esse vídeo é bem básico, que junta uma metodologia didática, você consegue saber qual o seu estado atual, você consegue acompanhar o seu desempenho ao decorrer do tempo e você consegue saber por onde começar. Então, primeiro ponto, analisar o seu consumo de carne. Quanto mais na sua dieta você tiver uma predileção por carne vermelha, maior vai ser o seu impacto. Mas o seu consumo de carne, ele engloba o seu consumo de carne vermelha, frango, porco, peixe, tudo isso faz parte aí do seu consumo de carne para você repensar, para você começar a tentar uma dieta com mais legumes, mais vegetais, mais frutas, preferir uma dieta mais rica nesses alimentos do que no consumo de carne, que tanto impacta no meio ambiente. Outro ponto é você tirar os aparelhos que você não está usando da tomada. Eu sei que esse é um ponto que a gente muitas vezes ignora. Eu mesma achava que era besteira. Quantas coisas eu não deixo às vezes ligadas por dias. Meu computador eu nem tirava da tomada. Micro-ondas, máquina de lavar, essas coisas que a gente não usa sempre e que fica lá ligado o tempo todo. A gente acha que só pelo aparelho ele está desligado, ele não está gastando energia, mas sim está gastando energia e é uma atitude tão simples e que está nesse teste. Então, gente, isso tem muita importância. Vamos começar a prestar atenção nisso, esse ato tão rapidinho que não é esforço para ninguém e que, pelo que a gente está vendo, faz a diferença sim. Outro ponto, consumo de ar-condicionado. Eu sei que esse é polêmico. Eu sou do time que odeia ar-condicionado. Eu acho que ar-condicionado é assim, né? Ou você ama ou você odeia. Eu sou do time que odeia. Mas eu sei que ainda mais no Brasil, no calor que a gente fica em Salvador, que é um calor o ano inteiro, a gente costuma usar bastante ar-condicionado, né? As pessoas, quem pode usar, né? Porque não deixa de ser ainda um aparelho muito caro. Mas eu sei que tem muita gente que usa todos os dias, todas as noites quando vai dormir, às vezes o dia inteiro. E às vezes tem mais de um aparelho de ar-condicionado em casa e que fica ligado todo esse tempo. Então vale você repensar, tudo bem, você ama ar-condicionado, mas será que você precisa dormir com ar-condicionado todos os dias? Por que você não ressignifica isso, você não transforma o uso do ar-condicionado como um momento de autocuidado, de descanso? Então no final de semana você deixa para usar o ar-condicionado, ou no momento que você está ali de autocuidado, de cuidar de si, um dia que você tira assim um dia de spa e aí você decide usar o ar-condicionado naquele dia, transforma aquilo, você deixa de usar aquilo como algo cotidiano e você passa a usar como um momento especial para você. Então aí já é uma saída. Nem tudo, nem todos os hábitos que a gente muda, que a gente transforma, precisa a gente sempre estar abrindo mão de algo. A gente pode simplesmente transformar esse momento e fazer disso uma coisa ainda melhor do que já é. Outro ponto são as lâmpadas. Se na sua casa as lâmpadas são de LED ou são fluorescentes, ou se é aquela lâmpada da luz meio amarelada, sabe? Que isso também é uma coisa que já se fala há muito tempo, às vezes a gente pode achar que é besteira, mas não é. Então vale você olhar e dar uma olhada geral na sua casa, porque é um ato tão simples. Lâmpada não é uma coisa que é cara. Essas lâmpadas fluorescentes ou de LED, elas ainda acabam saindo, né? Como elas gastam menos energia, a conta de luz acaba vindo mais barata. Então só tem benefícios. Dá uma olhadinha aí, troca a sua lâmpada,
que tá tudo certo. Outro ponto é você prestar atenção na frequência com que você costuma comprar roupas, acessórios, sapatos, ver realmente se é necessário. A gente costuma fazer essas compras para a gente se sentir bem. Será que não tem outras formas da gente se sentir bem? Porque, só abrindo um parêntese aqui reflexivo, essa questão da gente consumir para se sentir bem nada mais é do que um reflexo desse sistema que a gente está inserido, né? Nessa cultura que inseriram na gente, que se você consome, se você tem poder de escolha, você tem poder aquisitivo para poder consumir, então aquilo te deixa poderoso, aquilo te deixa melhor, você se sente mais feliz porque você está comprando, mesmo que você nem goste, mesmo que você nem vá usar, mas só aquele ato de comprar, só às vezes você compra online, você só de gastar o dinheiro, você já fica se sentindo bem. Por que a gente se sente assim, né? Então vale a gente repensar, a gente saber se realmente a gente está comprando porque a gente precisa, ou se a gente quer, ou se sequer a gente vai usar aquilo. A gente sempre tem que estar com esse olhar mais apurado. E uma dica que eu deixo é, se realmente for necessário, se estiver precisando de alguma coisa, tenta procurar um brechó. Eu sei que aqui já abre para outra discussão sobre, muitas vezes em brechós não tem roupas que cabem em todos os corpos, então eu digo isso só para quem realmente tiver o acesso a encontrar peças que realmente te façam bem e que te deixem confortável. Não estou dizendo que é para todo mundo aderir a isso, mas é só para quem pode poder tomar essa escolha, poder agir de forma mais consciente frente às suas possibilidades. E fora a questão do brechó, eu indico também procurar lojas que vendam produtos de upcycling. E upcycling não tem a ver com reciclagem, não tem a ver com customização, mas é quando você pega um item que seria lixo, que seria jogado fora, e você reaproveita e dá uma destinação completamente diferente à finalidade inicial daquele produto. Então, por exemplo, eu sigo uma loja que eu amo e que ela pega câmara de pneu, então dentro dos pneus, né, tem como se fosse uma boia de borracha que mantém aquele pneu cheio, e quando os pneus eles não dão mais para serem usados, essa câmara ela é jogada fora, ela é incinerada. E essa loja pega essas câmaras de pneu, lava tudo direitinho, todo um processo de produção e transforma essas câmaras em carteira, em bolsa, em cintos. Então dá uma finalidade completamente nova, aquilo volta para o uso com um outro significado. Você está reaproveitando o material que seria jogado fora, né, que iria poluir o mundo e tudo mais. Então é isso. Se você precisar consumir, tente encontrar, buscar soluções que sejam mais conscientes e que vão gerar menos impactos para o mundo. Outro ponto é você prestar atenção no tempo de uso dos seus eletrônicos. Você costuma trocar rapidamente de equipamentos eletrônicos, por exemplo, o seu celular. Quanto tempo você usa seu celular? Você costuma usar por muitos anos ou logo que sai uma tecnologia nova você já troca? Porque aqui a gente está refém de duas coisas, né? Da obsolescência programada e da inovação constante das tecnologias. A obsolescência programada é a questão de que os produtos que a gente compra, eles já vêm com uma data de validade. Então, a gente já compra, independente se é eletrodoméstico, se é móvel, se é eletrônico, a gente já compra sabendo que em algum momento aquilo vai parar de funcionar. E muitas vezes a gente já compra pensando, daqui a 5 anos eu já sei que eu vou ter que ter esse dinheiro que eu gastei agora para comprar o novo modelo, porque esse daqui tem esse prazo de validade. E isso não era para ser assim. Isso é criado, isso é imposto para que a gente nunca pare de consumir. Isso é pensado, gente. Isso não é porque os aparelhos, eles de fato têm um prazo de validade, que aquilo se deteriora com o tempo. Claro, se deteriora, mas tudo é feito para que se deteriore o mais rápido possível, para que você consuma o mais rápido possível. E assim a gente reproduza sempre e nunca pare de gastar nosso dinheiro. Porque nossa economia, afinal de contas, ela é baseada nisso, né? Da gente sempre estar gastando mais e mais dinheiro. Além da obsolescência programada dos eletrônicos que a gente tem, então a gente já compra um celular, por exemplo, sabendo que daqui a um tempo X... Passando um avião. Muitos barulhos aqui hoje, né? A gente já compra um celular sabendo que daqui a um tempo X, que esse tempo X é um tempo bem curtinho, né? Ainda mais pelo preço que a gente paga, aquele celular ele já vai deixar de funcionar da melhor forma.
Além disso, a gente ainda pode se encantar, né, com as inovações tecnológicas. Então, são duas coisas que influenciam a gente. Às vezes, nosso celular ele está funcionando perfeitamente, mas como saiu já não sei quantos modelos novos, com a câmera melhor, com um software mais rápido, a gente já troca e a gente nem dá uma destinação correta para aquele aparelho que estava funcionando perfeitamente ou muito próximo disso. A gente simplesmente guarda, deixa ele lá jogado em algum canto, a gente nem doa para ninguém, a gente não faz, não procura as empresas para poder devolver esses aparelhos, porque as empresas elas também têm que ser responsabilizadas nesse processo. Sei que aqui eu falo muito sobre reciclagem, sobre as nossas ações individuais, mas parte das nossas ações individuais também é cobrar das empresas que elas se posicionem para que elas peguem esses produtos, para que elas façam um processo de logística reversa, que elas deem a destinação adequada, porque afinal elas que produziram. Então o certo seriam todos os produtos que a gente consome, todo o lixo que a gente gera, voltar para as empresas e as empresas lidarem com isso. Pense quanto tempo você troca seus produtos, seus eletrônicos, se realmente você usa o máximo que você pode, se você tem como consertar, se você tem como aprimorar de alguma forma, ou se você está usando de uma forma exagerada esse poder que você tem de consumo. Outro ponto é o cigarro. Sim, tem uma categoria no teste que é só sobre cigarro, para a gente ter noção do impacto que esse produto causa, né? É uma indústria muito problemática, tanto pelo cultivo do tabaco, pela extração, pela exploração do trabalho nesse cultivo, quanto pelo descarte, porque a bituca do cigarro ela não é reciclável e a gente vê que na maioria das vezes ela é descartada de forma irregular, né? A gente vê nas ruas, a gente vê nos bueiros, nas praias, então é um produto realmente problemático e que vale a gente repensar. E por último, deixar o seu carro de lado, fazer mais coisas a pé, optar por transportes públicos. Eu sei que no Brasil o nosso transporte público é bem problemático, então isso já deixa a gente com um pé um pouco atrás, mas vale você repensar, você dar uma carona, você pedir uma carona, porque isso já faz a diferença. Então se você sempre faz o mesmo trajeto, seja para o seu trabalho, seja para a faculdade, você vê os seus colegas, se você pode ir com eles, se eles podem ir com você, se vocês podem compartilhar esse momento e evitar aí sempre estar usando o carro particular com uma pessoa só. Então é isso, aí eu trouxe algumas iniciativas para você repensar, para você adotar na sua rotina, para vocês verem que é realmente bem o básico, porque a gente nem falou sobre nossa geração de lixo, sobre nosso consumo de plástico. Então são questões bem assim norteadoras para te servir de guia, para você saber por onde começar, quais passos você dá e até algumas coisas bem básicas que às vezes a gente deixa passar, né? A gente pensa que nossa mudança de hábitos tem que ser coisas muito maiores e pode ser uma coisa pequena que a gente não tinha considerado, por exemplo, trocar nossas lâmpadas ou tirar os aparelhos da tomada. Espero que vocês pensem sobre tudo isso, para que vocês revejam o que vocês ainda não fazem, o que vocês fazem na sua rotina, na vida de vocês. Aqui embaixo, como eu falei, eu vou deixar o link para vocês fazerem um teste. Também definam uma frequência para vocês poderem acompanhar o desempenho de vocês ao decorrer do tempo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para que consiga guiar vocês. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta o que vocês acharam, o resultado de vocês do teste, que eu vou adorar compartilhar, conversar um pouco mais sobre isso. Tchau!